Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Mais uma vez saudar o Padre Zé, que nos está a acompanhar esta semana e que veio da Otava, da Aroá, para viver esta semana em que nós celebramos o Santo Cristo dos Milagres com mais profundidade e mais amor. Chamarmos a atenção de alguns aspectos da nossa vida. E, portanto, muito obrigado por ter disponível esta semana para estar connosco. E também celebramos nesta Eucaristia Manuel Borges Lima, Alzira Matos e Henrique Coimbra. E também trazemos ao altar do Senhor a nossa oração de gratidão pelo dom da vida, pelo dom da fé e pelo dom da nossa presença nesta celebração eucarística. Queremos suplicar ao Senhor para que sustente todos os ministros ordenados na missão que lhes confiou de proclamar a palavra de Deus. As dificuldades que encontram no exercício do seu ministério possam ser superadas com esta certeza de que nosso Senhor nos acompanha. Igualmente, queremos pedir para que haja mais vocações para a mesa do Senhor, que as famílias acolham todos os sinais de resposta ao chamado de Deus para o seu serviço e acompanhem filhos e filhas que se prontificam a servir a Deus. Queremos pedir muito particular para o nosso Padre, para que na condução desta paróquia, a semelhança de nosso Jesus Cristo, com zelo, com sabedoria e confiante no Pai, possa ajudar os membros desta comunidade a crescer na fé, na esperança, na caridade. Agradecemos a Deus pelo dom da Eucaristia, o alimento que nos sustenta como filhos e filhas de Deus neste peregrinar. Hoje pedimos também a Deus para que abençoe abundantemente a sua serva Sandy Braga, que celebra o seu aniversário natalício, agradecendo pela dedicação que ela tem para com esta comunidade e pedindo que a graça de Deus e a sabedoria divina a acompanhem tudo que tem feito por esta comunidade. Igualmente, queremos pedir pelo descanso eterno de seu pai, Ângelo Braga, que também, se estivesse vivo neste dia, celebraria o seu aniversário natalício. Portanto, estas todas as intenções trazemos ao altar do Senhor, com esta certeza de que o Senhor não é indiferente às nossas súplicas. Para sermos dignos de oferecer este sacrifício, irmãs e irmãos, reconhecemos que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos nossos pecados. Peço a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos ou omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados, nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Oremos. Deus do universo, de quem procede todo dom perfeito,
Infundi em nossos corações o amor do vosso nome e, estreitando a nossa união convosco, dai vida ao que nos é bom e protegei com solicitude esta vida nova. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Colossenses. Irmãos, não cessamos de orar por vós e de pedir que chegueis ao pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e inteligência espiritual. Assim vivereis de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, realizando todas as espécies de boas obras e progredindo no conhecimento de Deus. Sereis fortalecidos com o seu poder glorioso, para que se confirme a vossa constância, longanimidade a toda a prova e, cheios de alegria, das graças a Deus Pai, que nos fez dignos de tomar parte na herança dos santos, na luz divina. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu Filho muito amado, no qual temos a redenção, o perdão dos pecados. Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia. Vinde comigo, diz o Senhor, e farei de vós pescadores de homens. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, estava a multidão aglomerada em volta de Jesus para ouvir a palavra de Deus. Ele encontrava-se na margem do lago de Genezaré
e viu 2 barcos estacionados no lago. Os pescadores tinham deixado os barcos e estavam a lavar as redes. Jesus subiu para um barco, que era de Simão, e pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Depois sentou-se e do barco pôs-se a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: "Afasta ao largo e lançai as redes para a pesca." Respondeu-lhe Simão: "Mestre, andamos na faina toda a noite e não apanhamos nada, mas já que o dizes, lançarei as redes." Eles assim fizeram e apanharam tão grande quantidade de peixes que as redes começavam a romper-se. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para os virem ajudar. Eles vieram e encheram ambos os barcos, de tal modo que quase se afundavam. Ao ver o sucedido, Simão Pedro lançou-se aos pés de Jesus e disse-lhe: "Senhor, afasta-te de mim, que sou um homem pecador." Na verdade, o temor tinha se apoderado dele e de todos os seus companheiros por causa da pesca realizada. Isto mesmo sucedeu a Tiago e a João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus disse a Simão: "Não temas, daqui em diante serás pescador de homens." Tendo conduzido os barcos para a terra, eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Irmãs, irmãos caríssimos, louvado seja Deus que a todos nós concede-nos dons, através dos quais nós podemos servir os nossos irmãos e irmãs nas várias atividades do dia a dia, na vida profissional. Nós fazemos algo de útil. No entanto, há momentos que podemos nos sentir inúteis ou incapazes de realizar plenamente a nossa atividade ou colocar em prática os dons que temos. Os pescadores que tinham andado na faina a noite toda regressaram e não conseguiram apanhar peixe. Estavam a consertar as redes. No entanto, quando Jesus aparece naquele lugar para proclamar a palavra, porque a multidão desejava ouvir a sua palavra, eis que ordena a Pedro e seus companheiros para que se façam ao lago a fim de voltar a pescar. Qual foi a resposta de Pedro quando Jesus disse que deviam voltar à pesca? Mestre, andamos na faina toda a noite e não apanhamos nada. Mas, já que o dizes, lançarei as redes.
Pedro era um pescador experiente. Tinha passado a noite na faina com os companheiros e não apanhou nada. E está lá um indivíduo que diz para ele: volta para as águas e lança. E Pedro obedece. Embora tenha tido uma experiência negativa, sentiu-se incapaz de passar a noite toda e não conseguir apanhar peixe. Mas como está lá alguém que diz vá, Pedro enche de confiança e vai. E o que acontece? Realiza a pesca abundante, a ponto de sentirem que o barco se afundava por estar carregado de peixes. Diante daquele sinal, Pedro compreende que há uma força que está acima da capacidade humana. Por isso, Pedro prostra-se diante de Jesus e diz: Senhor, afasta de mim, que sou um pecador. Pedro reconhece a ação divina na sua vida, na sua condição de pecador. Deus tornou-se presente e realizou algo extraordinário. Senhor, já não é só mestre, não chama mestre, agora chama Senhor. Como quer dizer, tu és Deus. Tu é que tens o controle de tudo. Tu é que nos dás forças quando nós já não podemos. Afasta de mim, porque sou pecador. Irmãs e irmãos caríssimos, Jesus quis, através deste acontecimento, convidar aqueles homens pescadores a fazerem algo especial. Era servir a Deus, convidando irmãos e irmãs a fazer esta experiência do encontro de um Deus que quer que os nossos dons sejam plenos, produzam frutos abundantes. Sim, nós, porque somos cristãos, somos convocados a fazer a experiência destes pescadores. Quando escutamos a palavra de Deus, quando nos abeiramos da mesa eucarística, Jesus está a convidar-nos a termos a coragem de voltar para a nossa vida de filhos e filhas de Deus. Aquela vida que nos permite de alcançar frutos abundantes, que nos permite superar a tristeza, os males deste mundo. Aquela vida que nos faz viver com certeza de que não estamos sós nas nossas lutas, pois o Senhor está conosco. Ele que nos diz: não desista. Não desista de seguir os meus ensinamentos, não desista de seguir os meus caminhos, porque eu quero que você seja anunciador da minha presença neste mundo. Queremos, na celebração eucarística, pedir ao Senhor, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a graça de compreendermos a presença de nosso Senhor Jesus nas nossas vidas. Depois da Eucaristia, teremos o momento da adoração. É Jesus que se faz presente. É Jesus que nos comunica coragem, nos comunica força para voltarmos à nossa vida e vivê-la com esta certeza de que Ele nos vai conceder frutos abundantes. Assim seja. Irmãs e irmãos,
Depois de Jesus falar à multidão, disse a Pedro: Faste ao largo e lança as redes. Aconteceu então uma pesca nunca vista. Os apóstolos deixaram tudo e seguiram Jesus. Peçamos também essa graça ao Pai Celeste. Respondemos: Pai Santo, ouvi-nos. Pai Santo, ouvi-nos. Pelo Papa Francisco, pelos bispos e pelos presbíteros, para que em todos os lugares e ocasiões não deixem de ensinar os homens do nosso tempo, oramos. Pai Santo, ouvi-nos. Por todos aqueles a quem Jesus lança o convite de abandonarem os seus projetos e de o seguirem, para que sejam capazes de deixar tudo e ir com Ele, oramos. Pai Santo, ouvi-nos. Pelos que Deus libertou do poder das trevas e chamou para o reino de seu Filho, para que vivam de maneira digna do Evangelho, oramos. Pai Santo, ouvi-nos. Pelos pescadores que saem ao mar e nada apanham, para que não se deixem desanimar pelo fracasso, mas lancem de novo as redes e peçam a ajuda de Deus, oramos. Pai Santo, ouvi-nos. Pelos que, nas comunidades paroquiais da Diocese, levam a cabo a missão dos pescadores de homens, para que Jesus esteja a seu lado e os anime, oramos. Pai Santo, ouvi-nos. Senhor nosso Deus, dai-nos o dom de acreditar que a vossa graça é necessária para começar, para prosseguir e para levar a bom termo o que mandais. Por Cristo nosso Senhor. Bendito seja, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e trabalho do homem, que os apresentam para nos vai tornar pão da vida. Bendito seja, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e trabalho do homem, que os apresentam para nos vai tornar vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor, a oferta que vos apresentamos e realizai em nós, com o poder da vossa graça, a redenção que celebramos nestes mistérios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, de Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno, onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graça sempre em toda parte por Cristo nosso Senhor. Unidos na caridade, celebramos a sua morte. Com fé viva proclamamos a sua ressurreição. Com ardente esperança, aguardamos a sua vida gloriosa. Por isso, com os anjos e os santos, glorificamos e bendizemos, cantando numa só voz. É o Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a sua glória. Hosana nas alturas, bendito e glória nosso Senhor, hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte,
tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças por os admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo santo de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos, cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, que adormeceram na esperança da ressurreição, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos de facto filhos e filhas de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos é ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe não e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com Pai na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor está sempre convosco. Cordeiro de Deus, felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, mais uma palavra a
Oremos. Senhor, que nos alimentastes com o pão da mesa celeste, fazei que esta fonte de caridade fortaleça os nossos corações e nos leve a servir-vos nos nossos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E de paz o Senhor os acompanhe. Meu Deus, eu creio, adoro e espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam, não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro e espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam, não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro e espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam, não vos amam. Santíssima Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo e sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Adorar a Deus é no respeito e na submissão absoluta reconhecer o nada da nossa criatura, que não existe a não ser por Deus. Adorar a Deus é, como Maria no Magnificat, louvá-lo, exaltá-lo e humilhar-se a si mesmo, confessando com gratidão que Ele fez grandes coisas e que seu nome é santo. A adoração do Deus único liberta o homem de se fechar em si mesmo, da escravidão do pecado, da idolatria do mundo. Isto diz o Catecismo da Igreja Católica sobre a adoração do Santíssimo Sacramento. Desta forma, toda a vez que estivermos perante o Santíssimo, esteja Ele exposto ou no sacrário, devemos nos colocar numa atitude de despojaramento e professarmos a fé na Sua presença, no pão e no vinho, que por nós são corpo e sangue de Cristo. Podemos fazê-lo com palavras ou de forma espontânea e dizer, como o anjo ensinou aos pastorinhos em Fátima: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não o creem, não adoram, não esperam e não os amam. Muitas vezes nos colocamos diante de Jesus, presente na Eucaristia, e envolvidos com os nossos problemas, tribulações, não aproveitamos esses momentos preciosos diante do Deus vivo. Não precisamos saber muito para agradar a Deus. Basta-nos amar fervorosamente como o Senhor nos pede.
Jesus, no Santíssimo Sacramento, pede-nos, fala-me coisas simples, assim como falaríamos aos amigos íntimos. É isso que o Senhor nos pede, falarmos como falamos aos nossos amigos, como desabafamos para as pessoas que amamos. É isso que Jesus nos pede. Contemos-lhe as nossas mágoas, os nossos defeitos, as nossas vitórias, os nossos fracassos, as nossas indisposições. Jesus, no Santíssimo Sacramento, pergunta-nos: tens algum pedido a fazer em favor de alguém? Jesus diz: menciona-me o seu nome, diz-me o que desejas que eu faça, pede-me, pede muito, como pedes aos amigos mais próximos. Não receis em pedir, fala-me das necessidades das pessoas com quem convives. Tu precisas de alguma graça? E Jesus insiste e pergunta: diz-me abertamente que precisas de ajuda, pede-me que eu vá ao teu encontro em teu auxílio. Não te envergonhes. Há muitos justos e muitos santos no céu que tinham exatamente os mesmos defeitos, mas pediram com humildade e pouco a pouco se viram livres dos seus erros, dos seus defeitos, de tudo aquilo que os tornava menos livres. Que necessitas hoje? O que posso fazer por ti? Se soubesses quanto eu desejo ajudar-te. Andas preocupado ou preocupada? Conta-me tudo. Insiste. O que te ocupa? No que pensas? O que desejas? Conta-me, diz o Senhor no Santíssimo Sacramento. Por acaso andas triste, mal-humorado, com muito mau humor? Quem te feriu? Quem te desprezou? Diz-me o que se passa. O que precisas para receber a minha bênção? Lança-te nos meus braços, na minha amorosa providência. Estou contigo, ao teu lado, vejo tudo, ouço tudo, em nenhum momento desamparo. Tens alguma alegria que queiras compartilhar comigo? Alguma vitória? Por que não me deixas tomar parte com força de um bom amigo nos teus sucessos, nas tuas vitórias, nas tuas alegrias? Por que me excluis do íntimo da tua vida? Tens surpresas agradáveis para me contar? Boas notícias? Demonstrações de carinho que tens dado ou recebido? Talvez tenhas conseguido vencer aquela situação difícil, sair de algum apuro. Tudo é obra minha. Diz-me somente: obrigado, meu Pai, obrigado. Queres prometer-me alguma coisa? Com verdade. Bem sabes que eu leio o que está no fundo do teu coração. É fácil enganar os homens,
mas a Deus não podes enganar. Fala-me com toda a sinceridade. Diz-me o firme propósito no futuro, não mais te expores àquela situação de pecado, de te privares de objetos de sedução. Ora, meu filho, minha filha, volta agora às tuas ocupações habituais, ao teu trabalho, à tua família, aos teus estudos. Mas não esqueças estes minutos que tivemos nesta agradável conversa. Não deixes de me buscar na Eucaristia. Eu te espero no Santíssimo Sacramento.